Abra o livro de ciências na página 100, os materiais. E aí, vocês reconhecem essa imagem aí? É de uma história. Lembram da história do Pinóquio? Na história de Pinóquio, o carpinteiro Gepeto construiu um boneco de madeira. Para isso, ele também utilizou outros materiais, como tecidos e tintas. Encontre na imagem um material duro, um transparente e um material líquido. De que materiais são feitos os seus brinquedos? Você conhece algum material que não seja adequado para fazer brinquedos? Qual? Página 102, investigar o assunto, faça seu boneco. Então, vocês vão fazer, tá? A página 102 e a página 103, ela será feita depois, no trabalhinho de ciências que a tia passou, tá? Eu vou colocar lá no grupo como vocês irão fazer. E esse trabalhinho de planejar e construir um boneco valerá 8 pontos, tá bom? Então, vamos passar para a próxima página. Página 104, diferentes materiais. Os objetos que fazem parte do nosso dia a dia são feitos de materiais diferentes, não é mesmo? A madeira, o plástico, o papel e o vidro são alguns exemplos de materiais. Vocês vão observar os objetos indicados na sala de aula a seguir. Depois escreva de que materiais esses objetos são feitos. Então, nós temos aí a porta, a janela, o ventilador, a régua, a folha. Liste no caderno outros objetos que existem nessa sala de aula e escreva de quais materiais cada um deles é feito, ok? Nas atividades diárias, utilizamos objetos feitos de diferentes materiais. Esses materiais podem ser encontrados na natureza ou podem ser produzidos pelos seres humanos. 2. Destaque os adesivos da página 163 e colhe-os no quadro correto de acordo com sua classificação. Materiais encontrados na natureza e materiais produzidos pelos seres humanos. Características dos materiais. Cada material tem características próprias, como transparência, flexibilidade e resistência à quebra ou à deformação. Por exemplo, deformação é mudança ou alteração na forma de algo. É importante conhecer essas características para usar os materiais de forma adequada. A madeira é resistente a quebras, mas pode ser cortada, esculpida em diversos formatos. Aqui temos a cadeira. Agora o óculos. O vidro é um material transparente, ou seja, é possível enxergar através dele. O vidro é pouco resistente e se quebra com facilidade. Agora a corrente. Os metais aquecem com facilidade e são maleáveis quando aquecidos. Podem ser brilhantes. Agora as garrafinhas. O plástico é maleável e resistente. Ele pode ser dobrado e amassado, mas não rasga nem quebra com facilidade. O papel pode ser dobrado e amassado. Ele rasga com facilidade. Discuta com o colega o que aconteceria se suas roupas fossem feitas de papel em vez de tecido, os móveis fossem feitos de borracha em vez de madeira ou metal, e as janelas fossem feitas de tijolos em vez de vidro. 4. Escreva uma característica do material que compõe cada objeto. Use as palavras do quadro: transparente, brilhante, maleável.
5. Escolha 5 objetos diferentes, depois complete o quadro seguindo o exemplo. Então, nós temos aí chinelo feito de borracha e as características do material: macia, maleáveis. E as demais questões aí dos objetos vocês escolherão para completar, tá? Os estados físicos dos materiais. Na natureza, os materiais podem ser encontrados principalmente em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, os materiais têm forma definida, independentemente de onde estão. Por exemplo, um banco de madeira é sólido e tem o mesmo formato, não importando se está na sala ou no quintal exposto ao sol. Quando estão no estado líquido, os materiais não têm forma definida. Eles tomam a forma do recipiente em que são colocados. Os materiais no estado gasoso também ficam com o formato do recipiente em que estão, mas ocupam todo o espaço possível. Eles preenchem completamente o recipiente. Os líquidos mudam de forma de acordo com o recipiente que se encontram. Olha a imagem aí da menininha tomando suco. Um gás preenche totalmente os balões. Se o balão furar, o gás se espalhará pelo ambiente. Os talheres manterão o formato independentemente do recipiente em que estão. 6. Pinte de acordo com a legenda: vermelho sólido, verde líquido, azul gasoso. Então, vocês vão pintar aí, tá? 7. Observe a imagem a seguir e responda. Cite uma característica do material de que é feito o balão da festa. Qual é o estado físico do ar que preenche o balão? Será que é o estado sólido, líquido ou gasoso? Agora, livro de matemática, página 107. Figuras geométricas planas. Vamos ver as características das figuras geométricas planas. Augusto comprou um envelope para colocar o cartão de aniversário que fez para sua mãe e um papel florido para embrulhar o presente. O envelope visto deste modo lembra uma figura geométrica plana chamada retângulo. Então, nós temos aqui, olha, o envelope e o retângulo. O papel de presente visto desta maneira lembra uma figura geométrica plana chamada quadrado. Aqui nós temos o papel de presente e o quadrado. Pinte uma figura ao lado para representar um retângulo e uma para representar um quadrado. Capricha, tá? Nas ruas, há várias placas de trânsito que lembram figuras geométricas planas. Então, nós temos aí a primeira imagem. A imagem da placa de proibido seguir em frente lembra uma figura plana chamada círculo. E aqui nós temos, olha, a placa. A imagem da placa de preferência lembra uma figura plana chamada triângulo. Olha a placa aqui. Contorne a imagem que lembra um círculo e a que lembra um triângulo. E aí nós temos aí as imagens, tá? Descobrindo figuras, é um joguinho, tá? Vamos jogar? Então, vocês vão utilizar as imagens que estão aí. Que são essas imagens aí das figuras geométricas planas, tá? Então, tem a regrinha do jogo, né? Material. Então, o jogador, ele deve observar as figuras a seguir e escolher uma delas, sem contar aos demais jogadores qual figura escolheu. Então, os demais jogadores, eles devem fazer perguntas para descobrir qual figura foi escolhida. Mas tem que ter atenção. As perguntas só podem ser respondidas com sim ou não, tá bom?
Depois de jogar, vocês vão ler aí, observe as perguntas que os colegas de Elisa fizeram e as respostas que ela deu a eles. Então, vocês vão ler para poder responder, tá? A esta perguntinha. Qual foi a figura que Elisa escolheu?